Fala pessoal, SD de Souza por cá, mais uma aula aqui, meus recrutinhas. Vamos falar hoje de desistência voluntária, vamos até erros no CPM. Então, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. A gente vai falar um pouco da doutrina, vamos parar em erros, aí de erros. Aí nós vamos até as excludentes de ilicitude e a gente depois resolve questões e passa o assunto. Então vamos para a tela. Desistência voluntária, artigo 31. Volta para cá. Antes de mais nada, artigo 31 e 32, extremamente importante. Desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Extremamente importante porque tem algumas coisas que diferenciam e a banca tenta confundir esses institutos com a tentativa que você vai ver que é fácil distinguir. Então vamos lá. Artigo 31. O agente que voluntariamente, já circula aqui que é a primeira diferença, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então aqui nós temos duas situações. Aquele que desiste é a primeira e aquele que impede o resultado é a segunda. Então vamos lá ler aqui os comentários. O agente inicia a execução, mas não continua a atividade delitiva voluntariamente. Essa vontade não precisa ser espontânea, vou já explicar. É uma espécie de tentativa abandonada. Não confunda com tentativa inacabada. É tentativa abandonada. O agente responde pelos atos já praticados. Vem para mim aqui, ó. Vamos lá. Desistência voluntária. Essa primeira parte aqui, ó. É a desistência voluntária. O agente, ele inicia a conduta. Ele inicia a conduta, mas ele desiste de forma voluntária. Primeiro, essa voluntariedade não precisa ser espontânea. Ele está aqui desferindo facadas, uma, duas, e diz assim, não, para aí. É admitido que alguém o convença. Fulano, não faça isso. Fulano, vai embora. Fulano, não faça isso não. E o cara pare. Só que ele tem parado de forma voluntária, porque assim, ele não prosseguiu. Porque se alguém pega no braço dele e impede, aí já não é desistência voluntária, mas sim uma tentativa. Porque por razões alheias à sua vontade, ele não conseguiu concluir o ato. Conseguiram entender a diferença da palavra voluntariamente? Na tentativa, ele não conclui porque ele não conseguiu. E não conseguiu por quê? Porque alguma coisa externa à sua vontade não deixou. Na desistência voluntária, ele simplesmente não quis prosseguir voluntariamente. Ou porque ele não quis, sentir no coração que era um pecado fazer isso, que ele ia para o inferno, porque a mãe dele apareceu e disse, meu filho, não faça isso não, pelo amor de Deus, ele parou. Isso chama desistência voluntária. O agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Na segunda hipótese, nós temos aqui o arrependimento eficaz, o que impede que o resultado se produza. Porque aqui, ó, é a segunda parte. Impede, vem para a tela, impede que o resultado se produza. Isso aqui nós vamos falar, vou falar no próximo slide, que vai tratar só sobre o arrependimento eficaz. Vamos falar da desistência voluntária. Então, o agente inicia a execução e ele não continua a atividade delitiva porque ele não quer continuar. Não precisa ser espontâneo, como eu estou dizendo assim, eu tenho o revólver com 6 disparos, eu dou 3, eu posso continuar e eu só paro porque minha mãe aparece e diz, meu filho, não faça isso não, então eu paro. Eu parei. Ela pediu, mas eu parei porque eu quis. Não foi ela que me pediu pegando a minha mão. Para não caracterizar uma tentativa. É uma espécie de tentativa abandonada. Abandonada porque o cara não quis continuar. Preste atenção. Porque se for inacabada ou acabada, é tentativa. E o agente só responde pelos atos já praticados. Então vamos lá. Se o cicrano... Eu trouxe aqui a situação hipotética. Vamos para a tela. João desfere 2 disparos em Carlos com a intenção de lhe matar. Após ter iniciado a execução do delito, João desiste de continuar, mesmo quando ainda podia ter efetuado mais disparos, tendo Carlos sobrevivido. Esse desiste de continuar aqui, ó, é que não falei, é voluntário. É voluntário, ele não quis. Ou seja, na tentativa, eu quero o resultado, mas eu não posso atingi-lo. Na desistência, eu posso atingir o resultado, mas eu não quero. É a principal diferença. Pelo amor de Deus, isso aqui cai em prova, isso aqui despenca em prova. Então você já sabe que a desistência voluntária, o agente, voluntariamente, porque ele quer, ele desiste de prosseguir. Ele tem meios para continuar e ele simplesmente não faz. Ao avançarmos aqui, ó,
Tem uma indagação. E se o indivíduo, deixa eu apagar aqui E se o indivíduo desistir e o resultado ocorrer mesmo assim? Por exemplo, o cara podia dar 6 tiros, podia desferir 6 disparos, ele desferiu 3 e parou, não, vou mais prosseguir não. E se o cara morrer com apenas esses 3 disparos? Então ele responde pelo delito que almejava originalmente praticar. No exemplo acima, se Carlos morresse apenas com os 2 disparos, João responderia pelo homicídio consumado. Presta atenção. Por quê? Por quê, de Souza? Porque na desistência voluntária, ele desiste de prosseguir na execução. Mas se o cara falecer, aí ele vai responder em tese pelo homicídio. Mas vem para mim aqui, vem para mim. Isso aqui é uma questão processual. Lá no tribunal do júri, vai ser a tese. O conselho de sentença vai decidir se houve uma tentativa ou se houve uma desistência voluntária. Eu conheço aqui um policial que foi condenado agora no tribunal do júri. Ele deu 4 tiros no rapaz, né, que o rapaz tentou tomar sua arma no contexto fático. Há muito tempo, foi pro tribunal do júri. Ele alegava que foi desistência voluntária, que ele poderia ter continuado quando o cara caiu e não continuou. Que ele deu 4 disparos, quando o cara soltou ele, na confusão, ele não atirou mais. Ou seja, ele tinha munição no revólver e não conseguiu, foi embora. O júri condenou porque aceitou a tese do Ministério Público que foi uma tentativa, que ele não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. E ele sustentou que ele poderia ter continuado, mas não continuou, foi embora. Ou seja, aqui é a regra, aqui é a matéria, o direito material é aqui. Daqui, do direito material, vai para o direito formal. Então, essa questão que eu coloquei aqui, se o indivíduo morrer, mesmo o cara tendo desistido, ele vai responder por homicídio, é muito relativo, porque depende do processo, no decorrer do processo. Na nossa matéria aqui, que é um direito material, desistiu é desistência voluntária, entendeu? Não vamos esticar, porque já entra em assunto processual, e assunto processual é caso de júri, e depende lá do convencimento do conselho de sentença, né? Então vem para a tela, vamos falar aqui do arrependimento eficaz. É a segunda parte do artigo 31, ó. O agente que, voluntariamente, novamente, ó, impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Essa parte final aqui, ó, se aplica tanto para o que desiste, quanto ao que impede que o ato se produza. Então, o agente que voluntariamente impede que o resultado se produza, porque aqui nós vamos esquecer, ó, nessa parte aqui, deixa eu até pintar, aqui nós vamos esquecer, nós falamos a primeira parte da desistência voluntária, aqui você vai esquecer. Aqui, ó. Essa primeira parte nós já falamos, desistência voluntária. Eu já expliquei para vocês os institutos. Nós estamos falando aqui, ó, o agente que voluntariamente impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Isso chama-se de arrependimento eficaz. Agora vamos lá. O agente pratica todos os atos de execução, porém depois, voluntariamente, pratica atos que inviabilizam a consumação delitiva. Também é conhecido como arrependimento ativo ou resipicência. Também é uma espécie de tentativa abandonada. Então, quem são a tentativa abandonada? Nós temos a desistência voluntária, e nós temos o arrependimento eficaz. São espécies da tentativa abandonada. O agente somente responde pelos atos já praticados. Aqui, ó. Situação hipotética. João oferece um copo com suco envenenado a Carlos, aqui, ó, o qual pretende matar, ou seja, João pretende matar Carlos. Carlos bebe o suco sem suspeitar que está envenenado. Logo depois, João se arrepende e fornece um antídoto a Carlos, salvando sua vida. Ele vai responder só pelos méritos dos atos a praticar. No caso aqui não é uma tentativa de homicídio, pelo amor de Deus. Ele vai responder aqui por uma lesão corporal, por caso, dependendo, pode até ser atípico. Então, vem aqui para mim. Outro exemplo. Está lá dentro do quartel. O cabo, puto da vida, porque o tenente acocha demais, resolve matar o tenente. E pega a pistola, municiada com 10 munições, efetua 2 disparos contra o tenente cai no pátio do quartel. O cabo, na mesma hora, se arrepende, pega o tenente, coloca no seu carro, leva para o hospital e ele impede que o resultado se produza, impede que o tenente morra. Ele vai responder por tentativa de homicídio? Não. Ele vai responder pelos atos já praticados. Quais foram? Os disparos, né? A lesão corporal. Aí vai saber se é grave, leve, gravíssima. Mas ele não responde pela tentativa de homicídio. Eu quero que você saiba disso, porque rompe o nexo causal. O fato deles evitar o resultado morte, rompe. E se o cara não morrer? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Não coloquei. E se o tenente falecer?
ele vai ser condenado pelo homicídio, mas a redução da pena será maior na terceira fase da dosimetria. Presta atenção, nós estamos aqui no direito material, na hipótese do direito material que diz a lei. O cara efetuou o disparo com a intenção de matar e se arrependeu e conseguiu evitar que o resultado que ele queria se produzisse, ele responde pelos atos já praticados, ele não vai responder pela tentativa do que ele queria. Preste atenção, é a diferença da desistência voluntária, arrependimento eficaz e tentativa. Vem para a tela. Desistência voluntária. Processo de execução ainda em curso. Ou seja, na desistência voluntária, ele ainda está executando. Ele para de executar porque ele quer os atos executórios, né? No arrependimento eficaz, ele encerra a execução. Ele encerra a execução. Presta atenção que aqui é questão em prova. Por exemplo, Banca CESP, Sebrasp. Na desistência voluntária, o agente ele encerra o processo de execução. Falso. Porque o processo de execução ainda está em curso. Ele só vai encerrar o processo de execução no arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. Vamos lá pelo Código Penal Comum, vamos pegar essa referência. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, isso aqui é uma característica importantíssima, sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa. Então, primeiro tem que ser sem violência ou ameaça à pessoa. Segundo, o agente tem que ter reparado o dano ou restituído a coisa. Até quando? Tem um lapso temporal. Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Por ato voluntário do agente, a pena será, aquela deve, é obrigatório, reduzida de 1 a 2 terços. Atenção, no direito penal militar não há esse aqui, ó, arrependimento posterior. De forma autônoma, o que há como redução obrigatória de pena na parte geral do CPM. Esse instituto somente existe como instituto de aplicação obrigatória na parte geral do Código Penal. Entretanto, na parte especial do Código Penal Militar, há previsões pontuais em determinados delitos dessa redução, tais como, por exemplo, no artigo 240, parágrafo 2º, no furto atenuado, a atenuação do parágrafo anterior, 1 a 2 terços, é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurar a ação penal. No artigo 250, aplica-se a redução, no caso da apropriação indébita. No artigo 253, aplica-se a redução, no caso do estelionato e outras fraudes. Então, tem no peculato culposo, ó, vai aplicar a redução, vai se reparar o dano para ser da assistência. Então, vem para mim. Uma questão exemplar que a Sebrasp pode cobrar é: no Código Penal Militar é possível, ou o Código Penal Militar prevê a existência do Instituto do Arrependimento Posterior, de forma autônoma. Está falso. Como assim de forma autônoma? De forma que se aplica a todos os casos, igual a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Não existe, só existe no Código Penal Comum. Isso é o direito material, isso está na lei, para questão de prova. Mas existe de forma pontual, de forma específica, o arrependimento posterior? Existe. Para determinados crimes, lá no CPM existe. Por exemplo, o crime de, como eu coloquei aqui, apropriação indébita, estelionato, no furto atenuado, no peculato culposo, existe a questão de se reparar, antes do recebimento da denúncia, a pena será reduzida. Agora, um adendo. A gente tem que interpretar o Código Penal Militar à luz da Constituição. Por quê? Porque o Código Penal, ele sofreu modificações. O Código Penal Militar, não. Ele é da época de 60, né? 69. Então, na prática, é possível, na prática, assim, no direito prático, é possível, num crime militar, ser alcançado pelo arrependimento posterior? Sim, de forma analógica. Eu acredito sim. Por quê? Porque o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, não existe no Código Penal Militar. Mas é aplicado. Por exemplo, eu mesmo sou prova viva. Eu estava respondendo o IPM, esse IPM foi para o Ministério Público, né? E o Ministério Público propôs para nós, de forma analógica, o Acordo de Não Persecução Penal. E eu aceitei. Então, no Código Penal Militar não prevê o ANPP. Mas, de forma analógica, pegou lá do direito processual penal comum e aplicou na gente. Da mesma forma, eu acredito que, na prática, o arrependimento posterior pode ser aplicado de forma genérica. Mas, para sua prova, não existe a figura do arrependimento posterior de forma genérica, igual existe no Código Penal Comum. Lá na parte geral do Código Penal Militar não existe. Existe na parte especial em alguns crimes específicos. Entenderam? Vem para a tela. Crime impossível, artigo 32, também bastante cobrado. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Nenhuma pena aplicada. Presta atenção, deixa eu voltar aqui. São duas hipóteses. Vou colocar até de marca-texto para ficar melhor. É a ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto.
Preste atenção que eu vou explicar cada um. É impossível consumar-se o crime. Logo, qual é a consequência que você deve ter em mente? Nenhuma pena é aplicável. Preste atenção. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o cara só responde pelos atos já praticados. Nos crimes impossíveis, nenhuma pena é aplicada, porque não tem cometimento de crime. É impossível cometer um crime, a gente vai entender agora, vem para a tela. No crime impossível, o agente jamais conseguirá consumar o crime, afastando dessa forma a tentativa, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Logo, o CPM adota a teoria objetivo, temperada ou intermediária. Beleza. Só precisa saber o nome da teoria, não precisa aprofundar. Porque quando cobra, ela cobra o caput aqui, ó. Sistema de monitoramento realizado por câmara de vigilância pode tornar a conduta impossível de realizar-se? Súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então, se o cara está furtando e ele alega, não, lá tinha câmera, é impossível eu conseguir esse crime, por si só, as câmeras, o monitoramento eletrônico não vai tornar-se o crime impossível. Agora vamos estudar este daqui, ó, e depois este daqui, ó. O que é a ineficácia absoluta do meio? Ocorre quando o meio de execução utilizado no crime é totalmente ineficaz para atingir o objetivo pretendido. Por exemplo, João atenta contra a vida de Carlos utilizando uma arma quebrada e sem munição, absolutamente incapaz de atirar. Vem para mim. Será que João ia conseguir matar Carlos com a arma quebrada? Por mais que ela puxasse o gatilho, pessoal, não ia conseguir matar por disparo, não ia. Então é um crime impossível. Quer outro exemplo? Uma equipe aqui da minha cidade prendeu um vigilante numa festa armado. Um revólver 22. Foi preso, foi para a delegacia, o delegado fez o inquérito de portaria e mandou a arma para a perícia. Na perícia ficou comprovado que a arma é absolutamente ineficaz, a arma não presta, ou seja, é um pedaço de metal. Não, por mais que ele tentasse atirar, ela jamais ia disparar. Ou seja, ele foi condenado por porte ilegal de arma de fogo? Não, porque é um crime impossível de cometer. Ali não é uma arma mais. Não tem como, ou seja, por absoluta ineficácia do meio. O meio que é a arma. Ele não comete esse crime. Conseguiram entender aqui? Se eu tento matar fulano com uma arma de brinquedo, é um crime impossível. Se eu tento matar cicrano com uma faca de brinquedo, aquelas facas que você aperta ela, aquelas facas que vem na Shopee, que você aperta e ela vai pra dentro, simula, é um crime impossível. Se eu tô com uma arma que eu penso ser verdade, mas ela tá com um percussor quebrado, ela não vai percutir na munição quando eu apertar o gatilho, ou seja, logicamente não vai disparar, é um crime impossível. Por exemplo, eu chego no fulano, no meu desafeto, puxo a pistola, quebra coco tudo. Eu vou preso em seguida, é tentativa de homicídio, uma tentativa incruenta porque não atingiu o dano, não causou dano ao objeto, né, à vítima. Aí leva a perícia diz, não, essa arma aqui, por mais que ele quisesse, ele não conseguiria realizar nenhum disparo. Ou seja, eu tenho que ser absolvido, porque o crime lá é impossível. Eu não conseguiria cometer um crime. Então eu não poderia ser condenado por tentativa de homicídio, porque a pistola em si nunca ia disparar. Conseguiram entender aqui a diferença de absoluta, ineficácia absoluta do meio? É o meio empregado, é a arma, é isso. É o meio empregado que ele não presta, ele é ineficaz. Vem para a tela. Agora vamos falar da absoluta impropriedade do objeto, que ocorre quando o meio utilizado pelo agente possui capacidade lesiva. Entretanto, é o objeto material, ou seja, a coisa ou pessoa contra a qual recai a conduta, que é absolutamente impróprio para a consumação do delito. Por exemplo, João decide matar Carlos, quando de noite João invade a casa de Carlos, vai até o seu quarto e lhe desfere vários disparos de arma de fogo, ou seja, o meio funciona. O meio utilizado pelo agente possui capacidade lesiva, ou seja, a arma dispara. No entanto, a perícia descobre que Carlos já estava morto quando levou os disparos, pois sofreu um ataque cardíaco pouco antes. Vem para mim. Aqui é a absoluta impropriedade do objeto. O objeto é a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta. O cara já está morto. Eu acreditava que ele estava vivo. Vou lá e descarrego a pistola. Vou embora acreditando fielmente que eu matei o cara. Só que quando chamou a polícia, leva o corpo à perícia, disse, não, esse cara já estava morto há 5 horas antes, ele teve um infarto. Eu respondo pelo quê? Por tentativa de homicídio? Não. Se eu for pego, eu posso responder pelo porte ilegal de arma de fogo, né? O porte vai fazer a construção nos disparos. Eu respondo pelo porte ilegal de arma de fogo, ou por um disparo de arma de fogo, mas não pela tentativa de homicídio. Porque o objeto é totalmente, totalmente impróprio, é absoluta impropriedade do objeto. O objeto já está morto, não tem como matar alguém que já está morto. É basicamente nesse sentido. Absoluta ineficácia do meio empregado, o que eu utilizo para cometer o ato,
e a absoluta impropriedade do objeto, aquele que eu quero fazer mal, já está morto. Vem para a tela. Então aqui a gente falou do crime possível, o artigo 32. Vamos seguir para o crime doloso e crime culposo. Então o artigo 33, parágrafo, inciso 1. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir o resultado. Aqui é um dolo, aqui é o dolo eventual. O dolo é a intenção maldosa do agente de produzir o resultado danoso. Dessa forma é normativo, pois contém a consciência da ilicitude. Quando o agente quis o resultado, o CPM adota a teoria da vontade. Quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado, o CPM adota a teoria do consentimento. Então, ó, teoria da vontade, teoria do consentimento. Pode vir em prova, principalmente numa questão prova oficial. O dolo é composto de consciência e vontade. A consciência é o conhecimento hábil sobre a situação fática do tipo penal objetivo. Ou seja, eu sei que eu vou infringir um tipo penal agora. E a vontade, que é a intenção de realizar o elemento descrito no tipo. Por exemplo, matar alguém. Eu tenho a intenção de matar alguém. Isso é a vontade. Classificação do dolo. Pronto, isso aqui é importantíssimo. Vem pra mim. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é cobrado, cai em prova, principalmente para oficial. Que são as classificações do dolo. Dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, dolo eventual. Vamos estudar agora. E você vai ficar safo nisso. Vem pra tela. Classificação do dolo. Dolo direto de primeiro grau. O agente tem vontade de praticar a conduta e de produzir o resultado. É simples. Ele quer e ele consegue. Ele quer praticar a conduta e conseguir o resultado. Por exemplo, João deseja matar Carlos. Para isso, coloca veneno em sua bebida. Ou seja, existe a vontade de praticar uma conduta e a vontade de obter um resultado. Isso é o dolo de primeiro grau. Atinge a vítima que eu quero. No dolo direto de segundo grau, ou dolo de consequências necessárias, o agente quer um resultado X. Mas sabe que para alcançar o resultado X, o resultado Y será inevitável. Por exemplo, João deseja matar seu inimigo Carlos, que está em um barzinho com várias outras pessoas. Olha aqui o resultado Y inevitável. Para isso, João coloca uma bomba no local. Veja que a vontade é de matar Carlos, mas que a explosão da bomba certamente matará os demais presentes. Ou seja, consequências necessárias. Vem para mim. Mesmo ocorre no avião. O cara quer matar o descobridor que conseguiu fazer o carro mover a água, o inventor. Aí está lá no avião, os caras querem matar ele, bota uma bomba. É um dolo direto de segundo grau, porque eles vão matar ele, mas necessariamente vai matar todo mundo que está a bordo do avião. O alvo é o cara que inventou, mas consequentemente vai matar todos. Então é dolo direto de segundo grau, porque as consequências são necessárias. Para a tela. E o dolo eventual? O agente pratica uma conduta que possui consequência possível. A consequência é possível, mas ele mesmo assim não deixa de fazer. Por exemplo, João joga uma pedra do alto de um prédio por diversão. Ele sabe que pode ter alguém passando logo abaixo e que a pedra poderá vir a matar alguém. Mas ele não se importa com o resultado e arremessa a pedra mesmo assim. Veja que a vontade não é a de matar, mas o resultado, morte, é previsível. E o autor não liga se vier a ocorrer, é o foda-se. Então essa é a classificação do dolo. Conseguiu entender, né? Essa é a classificação do dolo. Primeiro grau, segundo grau e dolo eventual. Agora vamos para a classificação dos crimes culposos, ou estudar os crimes culposos. Disse o crime culposo, quando o agente, deixando de empregar cautela, atenção, diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever. Ou se ele prevê, ele supõe levianamente que não se realizaria o que poderia evitá-lo, que já entra a culpa consciente. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então vem pra mim, posso tentar explicar pra você. Na primeira parte ele diz o que é um crime culposo. Aí ele vai elencar quando o cara deixa de empregar cautela, atenção, diligência, né? Quando ele não prevê o resultado. Ele não prevê o resultado, que o resultado possa ocorrer, mas ele acredita que se vier a ocorrer, ele consegue evitar. Isso é o crime culposo, né? Lá no Código Penal diz que o crime culposo é aquele praticado por perícia, imprudência, imperícia ou negligência, né? No Código Penal Militar é o artigo 33, inciso 2, crimes culposos. No parágrafo único ele vai dizer que ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão como dolosamente. Qual é a regra? A regra é que a pessoa só pode ser punida como crime for doloso, quando ele quis ou ele assumiu o risco. Exceto os crimes que punem a modalidade culposa. E quando o crime pune a modalidade culposa, ele traz expresso.
Ele traz espécie no seu tipo penal. Por exemplo, conduta tal, homicídio, matar alguém, é doloso. Mas se for culposo, aí ele já diz, se for culposo, a gente pune também. Tem um dano, se eu não me engano, o dano culposo não é punido. O dano doloso é punido, mas o dano culposo não é punido. Então é atípico. Presta atenção que só é punido como culposo quando o artigo, a lei disser que pune como culposo. Vem para a tela. No crime culposo, o agente não quis nem assumiu o risco de produzir o resultado. Mas ele tem uma conduta descuidada, ou seja, o agente viola o dever de cuidado que se espera de um homem médio e por isso deve ser responsabilizado. O agente somente será punido por crime culposo se houver previsão do tipo penal na modalidade culposa. Se não houver essa previsão, o fato será atípico, que foi o que eu acabei de explicar. Requisitos para responsabilização por crime culposo. Voluntariedade. A conduta é voluntária. O resultado é involuntário. Por exemplo, indivíduo que dirige em alta velocidade para chegar a tempo ao trabalho, mas atropela alguém. O que não ocorreria se estivesse em velocidade adequada. Por exemplo, a conduta é voluntária. Ele dirigiu em alta velocidade porque quis. Mas o resultado, que é atropelar e matar alguém, ele não é involuntário, ele não queria. Ou, por inobservância de dever de cuidado. O agente não observa a cautela que se espera dele. Por exemplo, pai que deixa a arma ao alcance de crianças, por exemplo. Previsibilidade. O resultado involuntário deve ser previsível. Por exemplo, é previsível que, se deixarmos uma criança na cozinha, com uma faca à mão, ela possa vir a se cortar. Então tem aqui, voluntariedade. Também no tipo culposo, a conduta deve ser voluntária. Inobservância do dever de cuidado, o agente viola o dever de cuidado que se espera de sua conduta. E a previsibilidade, o resultado culposo deve ser previsível. Dá um print, marca, faz suas anotações, que isso aqui é importantíssimo para a prova. Modalidades de culpa. Vem para mim. Isso aqui, se tiver na prova parcial dissertativa, pode ir cobrando. Porque direto para delegado, nas provas orais de delegado, defensor público, cobra isso aqui, principalmente do dolo. Quais são as classificações do dolo, as classificações da culpa? Então fique ligado, vem para a tela. Modalidade de culpa: imprudência, negligência e imperícia. Imprudência: o indivíduo faz algo de forma precipitada, perigosa, de forma reprovável. Exemplo: dirigir rápido em pista molhada e com pouca visibilidade. É um cara imprudente. Negligência: indivíduo deixa de fazer algo que deveria e que se espera que ele faça. Exemplo: deixar de trocar pneus carecas e de revisar os níveis de óleo de freio do carro. Imperícia é a inaptidão para o exercício de determinada profissão. Um profissional que não sabe o que deveria saber. O agente deve estar exercitando sua atividade profissional. Vem para mim, isso aqui é mais fácil de ocorrer na polícia. O cara se formou no curso de formação, mas ele não tem perícia com arma. Não sabe manusear a arma. Se formou, ele não sabe. Digamos que ele comete um disparo acidental, atinge alguém. Vai responder de forma culposa por imperícia. Diferenças entre culpa consciente e dolo eventual. Importantíssimo, importantíssimo isso aqui. Vou até marcar aqui de marca-texto aqui, ó. Importantíssimo. Você precisa saber isso aqui. Vamos lá. Culpa consciente. O agente prevê a possibilidade do resultado, mas ele acredita que conseguirá evitar com suas habilidades. Ou fudeu, por exemplo. Vem pra mim. Não, eu consigo aqui, eu estou dirigindo rápido, mas se atravessar um cachorro aqui, eu consigo desviar. Não desvia, eita, fudeu. É a culpa consciente. O resultado era previsível, mas ele disse que, não, se eu correr aqui, eu consigo evitar. É a culpa consciente. No dolo eventual, o agente prevê o resultado, mas não se importa com ele, se ele aconteça. É o foda-se. Por exemplo, na culpa consciente, ele prevê não o resultado, mas a possibilidade do resultado. No dolo eventual, ele prevê o resultado, ele sabe que pode acontecer. Lá na culpa consciente, ele sabe que há uma possibilidade de ocorrer. No dolo eventual, ele prevê o resultado, mas não se importa, foda-se. Por exemplo, hoje em dia, dirigir embriagado, atropela e mata alguém. A jurisprudência, a justiça tem entendido que o cara dirigir embriagado, atropelou e matou alguém, é dolo eventual. Não é culpa consciente, não. Ele dirigiu embriagado e ele sabia, ele previa que ele poderia matar alguém e ele matou. Dolo eventual, tribunal do júri. Quer um exemplo clássico de uma disputa que era culpa consciente e dolo eventual? A Boate Kiss. A tese da defesa era para culpa consciente. Que o resultado era possível sua previsão quando eles acenderam os fogos lá, né? Eles não assumiram o risco, mas eles acreditavam que podia evitar caso pegasse fogo. Venceu a tese do Ministério Público de dolo eventual. Mas foi uma disputa. A Boate Kiss foi culpa consciente ou foi dolo eventual? Ficou a disputa, a tese do Ministério Público venceu, os caras foram condenados e presos.
Então vem aqui. É justamente na análise do dolo e da culpa que encontramos a solução para evitar o regresso ao infinito da teoria com dito sine qua non. Pois responsabiliza-se apenas quem tem agido com dolo ou culpa, não bastante que sua conduta tenha dado causa ao resultado. Por exemplo, imagine, eu quero matar alguém, eu vou lá e compro uma arma de fogo. Arma de fogo irregular. Vou matar alguém, beleza. A minha conduta deu causa, aí se for regressar ao infinito, se não for levar em consideração o dolo ou culpa, quem foi que te vendeu a arma? Fulano. Ele também é responsável, ele deu causa. Ele comprou essa arma a quem? Eu comprei essa arma na loja de armas e depois eu disse que fiz um BO dizendo que ela estava perdida. Então o dono da loja de arma também é responsável. Mas o dono da loja de arma comprou a quem? Comprou a fábrica Taurus, então a Taurus é responsável. Se nós não botarmos o limite, e esse limite é o dolo ou a culpa, vai regressar ao infinito, vai voltar lá para Adão e Eva. Eles são culpados porque reproduziram esse ser e esse ser matou o outro lá na frente. Então, para não existir isso, existe o dolo e a culpa. Peraí, tu teve o dolo de matar? Teve pelo menos culpa? Teve, então é responsabilizado. Quem te vendeu a arma sabia que era para tu matar alguém? Não, então já corta ali. Ó. Se ele não sabia, ele não vai responder pelo aquele resultado, pode responder pelo comércio de arma de fogo ou algo do tipo. Artigo 34. Nenhuma pena sem culpabilidade. Artigo 34. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado pelo menos culposamente. Para a responsabilização de alguém por algum resultado que agrava a pena, exige pelo menos que o agente tenha causado culposamente, porque também é demais, né? Para compreender esse artigo, é preciso entender que crime qualificado pelo resultado é aquele que possui um fato base definido e que possui um evento qualificado, o qual aumenta a pena em razão da sua gravidade. Por exemplo, subtrair para si ou para outro, coisa ali é morte, furto, reclusão até 6 anos. Mas se o furto for praticado durante a noite, agrava a pena, ou seja, a reclusão é de 2 a 8 anos. E só vai responder aqui, ó, nesse quesito aqui, quem tem agido pelo menos culposamente. Conseguiu entender? Erros. Eu vou parar aqui, porque aqui é longo, vai para o artigo 35, é longo e tal. Eu vou parar aqui, vem para mim. Vou parar aqui, vou começar a gravar a partir de erros, de forma que a gente consiga reduzir o nosso tempo de aula, ser mais objetivo, consiga acertar mais questões e passar no concurso e ser soldado da polícia, né? Até mais, pessoal. Espero vocês na próxima aula.